bem? Meu nome é Isabelle Verona e o tema do vídeo de hoje é a amizade. Então nada melhor do que eu e minha amiga Gabi Criatival nos unirmos para vir aqui trazer ideias para vocês de colares da amizade, pingente, chaveiro, o que vocês quiserem. Então depois de assistir o meu vídeo, corre lá no canal dela para ver as ideias que ela fez, que ficou tudo muito lindo. Eu vou deixar aqui no card, tá bom? E não deixe de se inscrever nos nossos canais. E é isso, vamos lá então pro tutorial? Vou começar fazendo uma coxinha e um guaraná. Eu aprendi essa coxinha no canal Caseirices Kids, que é muito incrível, então dá uma olhadinha lá, se inscreva se você não for inscrito, vou deixar o link na descrição. Para começar, eu peguei papel higiênico e piquei em vários pedacinhos dentro de um potinho, uma tampa, o que você tiver. Depois coloquei um pouco de cola branca escolar. Misturei bem e se tiver muita cola, você pode adicionar mais papel e se tiver muito seco, adicionar mais cola. Depois você começa a partir o papel em pedacinhos minúsculos. Eu sei que vai fazer uma bagunça, mas não tem problema, depois é só lavar a mão. E você vai perceber que vai formar uma massinha. Meio grudenta, mas vai formar. Se tiver muito molenga, você pode adicionar mais papel, tá? Agora é só modelar a coxinha. No meu caso, a coxinha ficou cheia de fiapinhos saindo depois que eu modelei. Então, é só lavar a mão, molhar a mão um pouquinho, deixar a mão úmida e alisar antes de deixar secar. E antes de deixar secar, coloque um contrapino. Eu fiz um usando aqueles alfinetes de bijuteria e um alicate. E quando for encaixar, passe bastante cola para ele ficar coladinho lá dentro quando secar. Eu também fiz uma texturinha com uma escova de dente, claro que eu não vou usar, para ficar um pouquinho mais áspero, um pouquinho mais poroso. Deixe secar de um dia para o outro, demora um pouquinho dependendo do tamanho da sua coxinha, mas no dia seguinte já estava bem sequinho para mim. Agora é só pintar, eu tô usando tinta acrílica e eu fiz primeiro uma camada de tinta amarela e depois eu peguei um pouquinho de laranja e fui dando batidinhas com uma esponja. E depois que essa tinta secar, você pode vir com uma sombra alaranjada, meio marrom, e passar em cima pra dar uma manchadinha e parecer que ela tá douradinha. Não satisfeita ainda, eu peguei um palitinho sujo com tinta marrom e comecei a dar vários furinhos pra ficar mais poroso ainda e com uma cara de fritura. Eu também fiz vários furinhos sem nenhuma tinta no palito. E por último, eu peguei uma esponja com quase nada de laranja, só que misturado com um pouquinho de branco para ficar um tom mais claro. E comecei a dar batidinhas de leve na coxinha somente para pintar as partes mais altas, para dar esse efeito mais tridimensional. Mas, gente, sou perfeccionista, não preciso de tudo isso. E quando a tinta secar, para proteger é só passar um verniz, uma base de unha ou uma camadinha de cola branca para não descascar depois e ficar tudo no lugar. E você pode colocar uma argolinha para fazer um chaveirinho, para fazer uma pulseirinha, um pingente, o que você quiser com isso. E eu acho que combina muito bem com o guaraná, então para fazer o guaraná, imprima o rótulo, eu vou deixar na descrição do vídeo. Eu vou deixar rótulo de outros refrigerantes também, caso vocês prefiram. Marque a largura do rótulo em um papel sulfite mesmo, para você cortar faixas com essa mesma medida. Passei um pouquinho de cola branca em uma das pontas e comecei a enrolar o mais apertadinho possível. E quando acabar esse papel e você não tiver um cilindro grosso o suficiente para fazer uma latinha, você pode adicionar outras faixas do mesmo tamanho e ir colando em cima desse cilindro. Pegue o rótulo e vai colocando ao redor desse cilindro e quando ele encaixar perfeitamente, né, fechar do outro lado perfeitamente, é porque você já tem um cilindro da largura certinha para formar uma latinha. Eu acho que eu enrolei umas 4 faixinhas até chegar nessa largura, mas claro que tudo depende da grossura do seu papel. Depois passe cola em tudo para ficar bem presinho. Corte 2 círculos também de papel para colar embaixo e em cima desse cilindro, só para fazer o acabamento mesmo. Para fazer aquela bordinha em cima da latinha de metal, eu cortei uma faixa bem fininha em um papel mais grossinho, um papel cartão. E depois colei na bordinha de um dos lados desse cilindro. Novamente deixe secar e para fazer a parte prateada, pinte com um esmalte ou canetinha ou tinta prateada a parte de cima e de baixo da latinha. E não tem problema você pintar um pouco das laterais, porque depois você vai colar o rótulo. Gente, eu sei que eu não fiz algumas das curvinhas que a lata tem, mas eu quis simplificar o máximo possível para ficar bem fácil de fazer. E assim que o esmalte secar, cole o rótulo.
e eu coloquei um contrapino bem no centro, no topo da latinha. Quando for encaixar o contrapino, passa e cola também para ele ficar bem presinho. E um detalhe opcional é cortar esse formatinho meio oval em um papel mais grossinho e depois colar no topo da latinha para fazer o anel da lata. Também pintei de prata. E depois que secou, eu fiz os detalhes com canetinha preta. Por último, passe verniz, base ou cola branca ao redor de tudo para proteger. E claro, você pode botar uma argolinha e usar como chaveiro, como pingente, como você quiser. E pode presentear com guaraná ou a coxinha a sua melhor amiga ou seu melhor amigo. E tá pronto! Agora eu vou fazer pão com manteiga e com certeza super combina, né, gente? Para fazer o pãozinho, eu estou usando um pouquinho de massinha bege. Eu tô usando massa Fimo, mas você pode usar massa de biscuit também. Eu fiz um ovinho, só que um dos lados eu deixei mais retinho. Depois eu cobri todo esse ovinho com uma sombra alaranjada, meio marrom. Se você tiver pastel seco, você pode usar o pó também para pintar a massinha. E quando ficar bem douradinho, você pode pegar uma espátula ou um palitinho e começar a raspar essa parte de cima, formando uma fenda. Vá olhando a foto de um pão para você saber direitinho esse formato. Você pode até deixar mais fundinho as bordinhas e depois fazer textura nessa fenda. E você pode usar escova de dente, palitinhos ou até mesmo papel alumínio amassado para criar essa textura. E na ponta que tá mais redondinha e dourada, eu peguei um palitinho e comecei a desenhar um caracolzinho. É como se tivesse enrolado o pãozinho, né? E sempre colocando textura nas partes mais claras. Fiz umas linhazinhas também ao redor da parte dourada com estilete, mas bem de leve, só para parecer aquelas rachaduras, né, que forma quando o pão fica crocante. Raspei um pouquinho da massinha e fiz textura naquele lado que estava mais retinho do pão para parecer que ele foi destacado de outros pães. Na outra ponta eu encaixei um contrapino e agora tá na hora de deixar secar. Se você estiver usando massa de biscuit, deixe secar ao ar livre de um dia para o outro, mas estiver usando massa Fimo como eu, você tem que colocar no forno, seguindo as instruções da embalagem. Depois que eu coloquei no forno e deixei secar a minha massinha, a sombra que eu tinha colocado para deixar dourado deu uma clareada, então eu retoquei com tinta acrílica e uma esponja somente nessa parte ao redor da fenda. Fiz umas manchinhas mais escuras com um pincel, claro, sempre esfumando depois com a esponjinha. Fiz até umas linhazinhas bem fininhas, clarinhas, pra parecer essas rachaduras, né, de quando fica crocante. E esfumo também pra ficar bem de leve. E tá pronto, e eu achei que ficou bem real e bem fofinho. Depois que a tinta secar, é só passar um verniz, cola branca ou base de unha pra proteger. Novamente, é só colocar uma argolinha no contrapino e encaixar onde você quiser, em um chaveiro, um colar, uma pulseira, que você preferir. Pra combinar, que tal uma manteiga? Eu fiz essa manteiga em um outro vídeo anterior de colar da amizade, então se quiser aprender, corre lá no outro vídeo, eu vou deixar no card, na descrição e na tela final, pra depois que acabar esse vídeo você ir lá correndo assistir. E fica super fofo e super combina com pão e você novamente pode dividir com um amigo ou uma amiga, cada um fica com um. Para fazer esse par de tênis miniatura super fofinho, primeiro pegue os moldes que eu vou deixar na descrição do vídeo que eu fiz para facilitar a vida de vocês. Porque são vários passos, gente, mas eu prometo que dá para fazer sim e não é impossível. Corte em um EVA branco esse formato da sola do tênis. Pega o EVA da cor que você quiser, eu fiz azul para fazer um All-Star azul, porque eu gosto muito da música. Coloquei um pedaço desse EVA azul dentro de um papel manteiga dobrado e passei o ferro para ficar bem fininho. Se você for criança, peça ajuda a um adulto para fazer esse tutorial. Vocês vão ver que o EVA vai ficar mais fininho e vai enrolar, então tente deixar bem retinho para ele esfriar retinho. Se você encontrar um EVA bem fininho, você pode pular esse passo do ferro. Depois use os moldes para cortar a língua do tênis e essa lateral no EVA. Pressione esse formato no ferro até ele desgrudar e ele vai enrolar, então você pode aproveitar e já deixar ele nesse formato para você encaixar na sola. Com um palitinho, faça os furinhos do tênis em um dos lados. Eu fiz 7 furinhos e depois eu marquei o outro lado do tênis para fazer os furinhos na mesma direção. É só você dobrar, né, para marcar o outro lado e depois reforçar os furos. Passe cola universal, cola de EVA ou cola quente na sola branca e depois colhe essa parte azul em cima e tente ajeitar para ficar bem rente às bordinhas.
Depois corte essa meia lua num EVA branco, eu também vou deixar um molde para vocês na descrição. Coloque o papel manteiga em cima e embaixo desse formato e passe o ferro para deixá-lo bem fininho. E também pressione contra o ferro com muito cuidado para não se queimar, para ele formar uma curva. Se precisar, passe no ferro mais de uma vez para ele ficar bem curvadinho. Corte uma faixinha de 5 milímetros de largura e bem comprida para você conseguir dar a volta completa no tênisinho. O meu ficou um pouquinho curto, mas depois eu emendei. E novamente passe o ferro com o papel manteiga para proteger. Você vai ver que ele vai fazer uma curva e vai ficar perfeito para depois você encaixar no seu tênis. Colhe a meia lua no meio dessa faixinha branca e o mais próximo da bordinha de cima possível. E encaixe no tênis. Nessa hora, gente, eu vi que a sola ficou um pouco pequena, mas não tem problema, porque depois eu vou cobrir. Eu posicionei aonde eu queria essa faixinha, né, com a meia lua, bem direitinho. Fui olhando a foto de um tênis pra ver, pra ficar bem retinho, bem perfeitinho. E depois eu fui colando a lateral, né, que é a faixinha da lateral. E depois a outra faixinha. E depois eu passei cola embaixo também pra meia lua ficar bem coladinha. Teoricamente, você teria que fechar atrás, mas não deu muito certo. O meu ficou um pouco curto e depois eu completei, mas não tem problema. Agora é a hora de colar a língua do tênisinho. Mas antes, claro, tem que passar no ferro pra dar uma curvadinha e uma afinada. Eu passei bastante cola dentro do tênis, embaixo da meia lua branca e depois encaixei imediatamente a língua. Com uma lapiseira, com um palito, eu fui enfiando essa língua pra debaixo da meia lua pra ficar bem retinho, bem encaixadinho. A minha tava um pouco grande, então eu cortei pra ficar da mesma altura que o topo do tênis quando você encaixa a língua direitinho nele. Gente, na ponta do tênis não tem aquela faixinha com a textura branca? Eu não quis colar mais uma camada de EVA porque senão ia ficar muito grosso, então eu simplesmente esquentei um pouquinho no ferro essa parte e marquei com um estiletezinho onde começa e onde termina essa faixinha e depois eu fiz linhas na diagonal de um dos lados e depois fiz na diagonal contrária para formar um xadrezinho nessa parte. Para fazer a dobra do tornozelo, eu passei no ferro, na quina do ferro, essa parte de trás do tênis. E é muito legal que você pode modelar o EVA da forma que você quiser. Então eu modelei também a língua. Eu esquentei o centro da língua para fazer essa curva, seguindo o formato do tênis. E depois a pontinha do lado de dentro para ela curvar e formar esse círculo perfeito para encaixar na canela. E pinte o lado de dentro do tênis com tinta de tecido branca. Isso é opcional, é só para ficar parecido com o real. Olhando a foto do tênis, eu fiz toda a costura, claro que sem muitos detalhes. Eu usei um estiletezinho e tinta de tecido branca, mas se não tiver pode ser tinta acrílica. Para fazer aquela faixinha preta que tem no solado, eu cortei uma faixinha bem fininha de papel preto, no caso eu pintei um papel sulfite de preto, e depois eu colei olhando a foto para ver a posição certinha. E é importante que você passe cola antes de colar a faixinha e depois em cima para ficar bem presinho. Cortei mais uma faixinha para colocar no topo do solado também, só que é difícil colocar a faixinha de papel em partes curvadas, então eu deixei para pintar essa parte da frente do tênis com uma canetinha preta, imitando, né, a faixinha. Bora fazer o cadarço? Então, eu fiz de EVA também, mas se você tiver uma faixinha bem fininha, um elástico nessa grossura, você pode usar. Você pode improvisar com o que você tiver em casa. Eu cortei uma faixinha bem fininha de EVA e depois passei o ferro, usando papel manteiga, claro. E quando a faixinha ainda estava quente, eu fui puxando bem de leve para não arrebentar, para deixá-la um pouquinho mais fina ainda. E mais comprida, claro. Tente cortar a faixinha mais comprida possível para te facilitar na hora de encaixar no tênis e fazer o laço. Para encaixar no tênis é simples, é só colocar uma agulha de cada ponta dessa faixinha e depois encaixar nos furinhos que você tinha feito, igual você encaixa o cadastro num tênis normal. E lembra que eu falei que o solado não ficou perfeitinho? Então eu cortei num papel sulfite branco esse formato e colei com cola branca e depois passei mais uma camada de cola e deixei secar. Fiz os últimos detalhes, que seria aquelas duas argolinhas de metal que tem do lado de dentro do tênis, e colei a logo, que eu também vou deixar na descrição do vídeo. A logo redonda, né, do lado de dentro do tênis, e a logo retangular na faixinha branca na parte de trás. Olhe foto do tênis para você não colar no lugar errado essas logos. Passe verniz ou cola branca em cima das logos para proteger bem e ficar bem coladinho. Gente, e tá pronto, e eu fiz tudo de um tamanho certinho para caber na Barbie, caso você queira usar na sua boneca.
E se quiser usar como colar da amizade, ou pingente, ou chaveiro da amizade, é só você fazer um furinho nessa parte de trás do tênis e colocar uma argolinha. E tá pronto! E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já deixa o gostei pra mim, compartilha com seus amigos, isso me ajuda demais. E comenta aqui embaixo também me falando qual dessas ideias foi a sua favorita. E agora, corre lá no canal da Gabi, se inscreva lá, se inscreva aqui e assista o vídeo que ela fez de colares da amizade, que ficou muito fofinho. Eu vou deixar aqui no card, na descrição e na tela final, tá bom? E não deixe de assistir os meus outros vídeos de colares da amizade que eu tenho aqui no canal, que tem várias ideias super legais. Eu vou deixar aqui no card a playlist pra vocês assistirem. E é isso, muito obrigada, amo muito vocês e até o próximo vídeo. Tchau!